Mensagem de Maria, do livro 25ª edição, das páginas 262 e 263. 1º de janeiro de 1978, Festa de Maria Santíssima. Começará com a Igreja. Hoje toda a Igreja olha com grande esperança para sua Mãe Celeste, o Vigário de Jesus, o Papa, esta vítima que se imola cada vez mais na cruz pela salvação do mundo. Reza para mim com ternura de filho e com esperança que ultrapassa todo o limite. Hoje ele invoca de mim a paz para toda a humanidade. Pede-a, sobretudo, com oração incessante dirigida a mim, para a Igreja, do qual ele mesmo me proclama solenemente mãe. Invoca a mim todos os meus filhos espalhados em toda a parte do mundo, as crianças inocentes, os jovens que sofrem hoje como nunca por causa desta incerteza e escuridão, os pobres, os pecadores, os doentes, os idosos, os exilados, os desgarrados. Invoca a mim com particular comoção. Vós, meus filhos prediletos, sacerdotes consagrados ao meu coração imaculado. Hoje quero dizer-vos que acolho vossas orações e as deponho sobre o altar da justiça de Deus. Neste novo ano, torna-se ainda mais forte a minha obra de materna meditação entre vós e o meu Filho Jesus. Começais um ano em que graves acontecimentos vos esperam. Sobretudo, a minha Igreja será chamada a ulterior purificação interior, ao mesmo tempo que parecerá entregue ao poder das trevas. Jesus quer começar uma forte ação com a sua esposa para a conduzir ao seu maior esplendor, de modo que ela volte a ser bela e luminosa diante de todas as nações. Por isso vos digo, preparai-vos para viver momentos que a história da Igreja jamais conheceu e nos quais todas as coisas parecerão estar subvertidas, mas eu serei a vossa luz e a vossa guia no meio da maior escuridão. Por isso, nunca temais, meus filhos prediletos. Começai esse novo ano com a maior confiança no meu coração imaculado. Agora sois chamados a ver o maior triunfo da misericórdia de Deus no mundo. Salve Maria! O Senhor tomou sobre si, meus pecados são lavados pelo sangue derramado. Minhas lutas, minhas dores, o Senhor tomou sobre si, meus pecados são lavados pelo sangue derramado. Tende piedade, Senhor, piedade de mim, misericórdia porque sou tão pecador. Tende piedade, Senhor, piedade de mim, misericórdia porque sou tão pecador. Com essa mensagem, é preciso a gente pedir misericórdia mesmo a Deus. Que Ele tenha
piedade de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 32 ao 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que enviai trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nessa mensagem, Maria vem trazer para nós esse momento que a gente está vivendo hoje. A gente vai olhar aí os fatos narrados por Nossas Senhoras de que isto viria a acontecer. A gente viu naquele momento o Papa sozinho, subindo ali lá no Pontífice, que eu não sei ainda dizer o lugar, não, só estou aqui imaginando aquela cena, ele andando sozinho para orar por toda a humanidade, para que se passe esse momento, essa pandemia. E aí a gente vê ele também aos pés da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E esse momento a gente vai aí então deixando a nossa mente fluir e vendo os fatos acontecidos. E aí a gente vai vendo também a juventude, os jovens que procuram o Senhor. Mas antes do jovem, tem as crianças inocentes. Gente, eu já vi tantas crianças inocentes orando pelos parentes, por pessoas entubadas, e Nosso Senhor Jesus Cristo atendendo através da Virgem Maria, porque ela estava ali. Aquela oração, aquele pedido daquela criança inocente e aquela pessoa voltando à vida, sendo desentubado, um milagre acontecendo. Então aí a gente vai deixando fluir essas mensagens de Maria, a gente vai vendo esses momentos da oração dessas crianças inocentes, voltando, pedindo. Também os jovens, que estão vivendo aí essa escuridão. Essa escuridão é exatamente o pecado. Os jovens não estão preparados ainda, estão aí vivendo esse pecado. Quando chega a sua hora de estar ali no hospital, recorre a Nossa Senhora. Porque sabe que só as orações, que só o pedido que só a Deus pode o ajudar. Porque não há solução. Então a gente vai vendo que a gente está vivendo esse momento que Maria fala que a igreja jamais poderia ser visto. A gente não viveu isso antes, estão vivendo agora esses momentos. Então aí a gente vai vendo que esses jovens começam a viver a graça de orar exatamente quando a necessidade está à sua porta. E muitos também vão nos pedir conforto porque perderam seus empregos, porque estão passando por necessidade, por dificuldades financeiras,
E aí então eles vão pedindo então misericórdia. Também os doentes, os que já estão doentes, todas as espécies de doenças, os pecadores vão pedindo aí, vão tendo aí arrependimento, vão pedindo aí mais a graça. Os idosos, os exilados, as pessoas que saíram dos seus países, e também até os próprios exilados aqui dentro do nosso país, que são aqueles que estão perdendo as suas casas, que não estão conseguindo mais pagar os aluguéis, as coisas que estão aí apertando cada vez mais. E os desagarrados são aqueles que não têm fé nenhuma, religião nenhuma, e também estão passando pela mesma situação, porque estão todos no mesmo barco. E aí a gente vai comparando esse momento com uma comunidade, como viver a comunidade, como a gente está vivendo uma comunidade onde essa escuridão afeta a todos. E quanto a esse pedido, a essa graça de voltar a Deus pela força do Espírito Santo, que o Espírito Santo que vai conduzindo a gente a essa comunidade, a fortalecer nessa comunidade, porque essa comunidade somos todos filhos e filhas de Deus, pertencemos ao mesmo Senhor, ao mesmo Deus, ao mesmo Criador. Mesmo aqueles desagarrados, mesmo que não tenham fé, mesmo aqueles jovens que estão aí no mundo, assim como um barco à deriva, desorientado, vivendo aí momentos do egoísmo, do egocentrismo, que não estão ligando com os outros. E a gente vê uma perdição, mas mesmo assim esse jovem está incluído, onde Maria vai dizer que crianças inocentes, jovens, pobres, ricos, todos estão aí vivendo essa comunidade pela força do Espírito Santo. E aí a gente vai vendo que o Papa e nós, quando invocamos o nome de Maria, a gente invoca com tanta comoção, porque há dentro de nós esse ardor, essa dor que estamos vivendo, para que seja acolhido por Maria os nossos pedidos, mas Maria ela acolhe e vai colocar no altar da justiça de Deus, porque lá pertence ao nosso Deus, para que Ele possa ser justo com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos passando e buscando. No Evangelho, Jesus também vive essa comunidade. Jesus ele vai à comunidade, ele vai pregar essa boa nova, ele vai curando os enfermos, né? E aí ele vai se apresentando à comunidade, e aí vai colocando, né, à disposição, porque ele é o próprio Deus. Ele é que vai conduzir toda essa comunidade. E essa comunidade se vê então nesse momento de cura. Esse momento de cura para todos nós é que abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e também abrir a nossa boca, para que a gente possa ver essa situação que estamos vivendo, também olhar com os olhos da fé para Deus, pedir perdão e misericórdia, abrir as nossas bocas para que a gente possa ir até o próximo e para que a gente possa propagar o mistério de Deus, o amor de Deus por todos nós, para que a gente possa voltar para Ele. E assim a gente vê que os fariseus, né, eles ainda jogam areia nos nossos olhos, e tem muita gente que ainda joga areia em nossos olhos e tenta calar a nossa voz, aí dizendo que tudo isso é uma maneira rápida, é uma maneira que vai passar, e uma maneira que não é para que a gente possa se preocupar. Mas o Evangelho, né, de Deus mostra que a comunidade não deve olhar para esses tipos de conversa, esses tipos de picuinhas que vai tirar a nossa atenção e que vai nos mostrando, né, o que nós temos que viver e por onde nós vamos viver.
pela essa comunidade, pela força do Espírito Santo, que vai sempre nos conduzindo a cada dia. Que no dia de hoje a gente possa sempre fazer esse momento, essa busca a Deus, a Nossa Senhora e as nossas orações para as pessoas que estão mais necessitadas. Porque essas trevas estão aqui e a gente está vivendo essas trevas, mas que Jesus Cristo e a Virgem Maria possam acolher as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas angústias e colocar no altar de Deus, no altar da justiça de Deus, para que possamos viver com mais entusiasmo, com mais esperança, com mais atenção ao desígnio da vontade de Deus. Cria em mim um coração puro no amor, dá-me um espírito forte na palavra. Tem de piedade, Senhor, piedade de mim, misericórdia, porque sou tão pecador. Tem de piedade, Senhor, piedade de mim, misericórdia, porque sou tão pecador. Nós possamos então viver essa graça de Deus e viver sobre esse momento de oração e nos colocar diante do Deus Todo-Poderoso, que Ele vai guiar o seu povo, guiar essa comunidade, guiar a nossa família e nos dar a esperança de que estaremos com Ele e sempre Ele estará conosco e sempre a sua misericórdia será derramada sobre todo o seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.